Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou continuar falando sobre percepção, percepção de realidade, percepção de tempo. Tema que eu abordo às vezes em Hangout, só que o Hangout às vezes passa de 1 hora, 2 horas. E o interessante é fazer um vídeo com um assunto específico, né? Ele fica mais detalhado, fica mais claro e mais direto. Então assim, sobre a percepção de tempo, tem a ver com o modo que a gente percebe a realidade, como a gente percebe as coisas. Porque as coisas são mais como nós somos, né? Não como é. Então você percebe as coisas do jeito que você é. Ou seja, você tem um monte de filtros, um monte de conceitos, preconceitos, né? Que até você conseguir ver o que está lá fora, que você está enxergando, que está na sua frente, passou por aquele monte de filtro que você taxa aquilo de acordo com os seus próprios conceitos, né? Então a gente tem que se despir de todas essas formas de filtros, essas formas de julgamento, para poder ver a coisa com o que ela é. Então assim a gente se integra, né? Se sente como parte do todo, tal, integra o outro também, né? Seja o que for, seja uma coisa, seja a pessoa, seja animais, tal. Então se sente uno com aquilo. Então assim, sobre o tempo, né? Uma forma da gente perceber isso. Então uma coisa que eu acabo citando é que nós, né? Estamos percebendo que o tempo está passando de forma mais depressa, né? E eu venho chegando à conclusão que não é bem assim, porque o tempo ele passa da mesma forma que sempre passou, né? O tempo é apenas uma medida de movimento e tal, e isso aí não mudou. Por quê? Muitos meios falam, né, que para a gente ter uma ideia, uma comparação, que é como se o dia tivesse 16 horas, né, não fosse mais 24 horas. Então ali ficou 8 horas a menos. Mas isso não é real, né? Porque, digamos, se você demorasse um dia para viajar tal espaço de tempo, né, há 50 anos atrás, 50, 100 anos. Então você tem lá uma certa determinada quilometragem que você precisa percorrer, e você leva um dia para percorrer aquilo, né, a tal velocidade. Então se hoje, se você for fazer a mesma viagem, você vai demorar os exatos um dia, né? Você não vai demorar um dia e 8 horas, já que o dia está mais curto. Então, ou seja, a coisa está passando da mesma forma, né? Então, o que muda, o que está mudando é a forma que a gente percebe o tempo, que a gente percebe essa passagem de tempo. Então, cada pessoa, de acordo com o que ela é, de acordo com os seus filtros, com os seus conhecimentos, né, de acordo com o que ela percebe a realidade, vai passar de forma diferente, né? Então, o ponto que eu quero frisar aqui é que quanto mais percepção, quanto mais integrado você estiver com o todo, né, quanto mais fora da Matrix, né, e isso tem a ver também com a idade mais avançada que você tiver, você vai ter mais essa noção de que o tempo está passando de forma rápida. Então por isso que vem muito dos adultos. Uma criança não vai ter essa noção de que o tempo está passando rápido. Mesmo porque ela não tem uma base do que é o tempo. Ela ainda está formulando esse conceito, né? Então isso eu vou frisar para a gente estar entendendo melhor. Eu vou ver se eu consigo ilustrar aqui, para a gente entender como que a criança ela percebe então diferente e como que a gente vê então achar que o tempo está passando mais rápido, né? Como que funciona? Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente tem, digamos, eu vou fazer de conta que isso aqui é uma medida de tempo. É uma medida de tempo que significa 1 ano. Então aqui, isso aqui é 1 ano. Então, vamos pegar uma criança que tem 2 anos. Então, ou seja, isso aqui, né, 2 anos, é 100% do conceito que ela tem de tempo, né? Digamos que são 3 anos. Então, 3 anos, o que ela conhece de tempo é isso daqui, né? E então, assim, 1 ano é 33% da realidade dela, do conceito que ela tem. Então é muita coisa. Então por isso que 1 ano é carregado, demora para passar, né? Então imagina aí que você, na sua idade que você tem, se 1 ano fosse 33% do seu tempo, né? Então se uma pessoa tem 30 anos, 1 ano seria 10 anos para ela, né? Então para uma criança, 1 ano é como se fosse 10 anos para nós, 10 anos do nosso.
Então, por isso que quando você é ali criança, é adolescente, você vê aquele tempo que não passa, aquele tempo carregado. Né? Quem não se lembra da escola? Que o ano não passava. Né? Um ano era uma eternidade. Né? O primeiro ano, o segundo ano, ali terceiro, era uma eternidade, não passava. E com o tempo, né, quanto mais a gente vai evoluindo na nossa idade, então esse ano que antes ocupava ali 100% da nossa realidade, né, que era tudo que a gente conhecia. Então um ano era a vida toda, né, para quem tem uma criança de um ano. Então, ou seja, uma criança ela pode ter uma experiência que a gente nem imagina dentro desse espaço de um ano. Né? Ou seja, para um velho que tem 100 anos, a percepção de tempo que ele vai ter é o mesmo que uma criança de um ano vai ter. Né? Então, quanto mais você vai prosseguindo aí na sua idade, né, tendo mais idade e tal, esse um ano ele vai ficando insignificante. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está na casa dos 30, 40, né, um ano vai ser o que? 2% da realidade dele. Né, para quem tem aí, digamos, 50 anos, eu acho que seria 2%. Então já não é nada. Por isso que a gente tem essa percepção de que passa voando, que passa rápido. Né? Passa que nem, como se você nem vê. Né? Hoje, você vê que uma semana passa como se fosse um dia. Então, porque você tem muito mais, né, do que você tinha quando você era criança. Então, frisa nisso, porque é importante. Porque a gente vai juntando mais bagagem. Então é a mesma coisa, vamos supor, quando você é criança, então não tem a ver só com o tempo que a gente passou, mas com a bagagem que a gente vai acumulando. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais bagagem, né, aquela coisa que era importante, que eu achava tal, ela passa a ocupar o mínimo espaço ali. Né? Então você já envolve aquilo, você já tem uma maior percepção, né, das coisas. Então, quanto mais você tiver disso também, mais rápido vai parecer que está passando as coisas. Né? Você vai dar menos. O tempo ele vai parar de ter relevância. Né? Até que você vai cada vez mais se colocando no agora. Né? E saindo dessa noção de tempo, né? De que tem anos, que passa e tal. Você precisa apenas ver nesse movimento, essas coisas acontecendo. Então, tempo nós criamos porque a gente media o tempo quando a gente era criança e tal, né? E falava, um ano, dois e tal. Né? Para quem tem 2, 3, 4, 10 não é nada. Né? Eu tenho 30 desses, 40, 50, 80, então não é nada. Então você percebe, passa rápido. Né? Então, o que antigamente um ano era uma vida toda, hoje é como se fosse um dia. Então é muito rápido. Então, assim, se você aproveitou, né, foi colocando bagagem, conhecimento e tudo, quanto mais você tem, então aí, ou seja, vamos supor que você tem aqui no seu espaço de vida, né, vamos tentar, aí você tem aqui seu espaço de vida, aí você vai colocando bastante bagagem, né, mas digamos assim, que você aqui nesse espaço de vida, você preenche isso daqui, né, você não deixa aquele vazio, você enche de conhecimento. Então, você ocupou todo esse espaço, né, da sua vida, tá, com conhecimento e muita bagagem. Ela vai ser diferente daquela pessoa que só colocou isso daqui, né, conhecimento. Então, isso aqui de conhecimento que ela cabe, que ela, que ela, que ela possui, né, vai caber numa criança que mal teve ali seu tempo de vida. Então, por isso que muitos adultos às vezes não evoluem. Né? As pessoas elas não crescem, né? Como eu falei em vídeos anteriores, continuam sendo eternas crianças. E a gente vê isso na nossa mídia, né? Na programação, que é tudo coloridinho, a nossa comida que tem corante colorida. As pessoas são tratadas de forma muito infantil, porque elas não chegam a ser um adulto de verdade. Né? Elas não exercem todo o seu potencial humano, não desenvolvem. Então, assim, a percepção de tempo, de realidade que ela tem, vai ser como uma percepção de tempo de uma criança. Então, para muitas pessoas, não vão perceber essa passagem do tempo mais rápido. Né? Então, porque falta aquela bagagem, né, que elas deixaram de adquirir. Então, você não adianta só você ter anos de vida, você tem que acrescentar aquilo, ter uma experiência. Né? Isso aqui vai ser no seu mental.
né, vai ter ali, tem a ver com conhecimento, né, você estar preenchido. Então aí vem a outra fase mais importante. Então, além desse tempo de vida que a gente tem, além da bagagem intelectual que a gente vai juntando, de conhecimento, de experiências, né, seja de que forma for, mas quanto mais você tiver, então aquela pouquinha coisa que às vezes uma pessoa precisa ali para viver na Matrix é insignificante. Então, aquilo deixa de te influenciar, deixa de te manipular, né? E você passa já a viver, digamos, a viver no estado alterado, né, já como se fosse uma outra dimensão. Você vê as coisas de outra forma. Né, você tem uma maior compreensão e tal. Então esse tempo, ele deixa de ser aquele, digamos, deixa de ser algo. Né, onde que falam, na quarta, quinta o tempo já não existe. Não é que não existe, está aí, a gente utiliza e tudo, mas já não é aquilo que se vê na terceira dimensão. Né, como se fosse algo que passasse, que tem ali um ano, né, e tem as datas comemorativas que servem para prender a pessoa ali. Porque a pessoa não tem conhecimento, ela está com aquele pouquinho e funciona como se fosse uma criança. Né. A parte mais importante disso. Nós, à medida que nós vamos desenvolvendo, nós adquirimos esse conhecimento intelectual, ele não é apenas intelectual, porque nós somos multidimensionais. Então a gente estamos, ao mesmo tempo, agregando toda a nossa bagagem extrafísica. Né? Pode ser que a gente não tenha essa percepção ou exteriorize isso, porque esse corpo ele dá uma certa limitação. Esse meio de manifestação que a gente tem aqui não permite tudo isso. Mas a gente tem a percepção de tudo isso. Né? Então, se um ano era isso aqui, né, e você vai ter a vida toda tal, né, isso aqui, então a sua vida toda ela vai passar como se fosse um ano para a sua alma. Então a percepção de tempo ela vai aí que desfragmenta. Você já não olha mais o tempo. Né? Porque o que é um ano para nós e um ano para uma criança que é toda a vida dela, é toda a realidade dela, né? A gente passa a ter 50, né, 100 daquilos. Uma alma tem milhares. Então é onde que fala, né? A vida aqui é apenas uma chispa da eternidade. Então você como ente, você como cósmico, multidimensional, né, como ser humano cósmico, a vida que você está passando aqui, a gente não coloca nem um segundo. É algo assim irrisório. Então onde que a gente passa a desfragmentar totalmente essa ideia de tempo. Essa ideia de que a gente tem que fazer algo aqui e agora. Porque as pessoas da Matrix elas são manipuladas assim. Você tem que fazer tudo isso na sua vida. E tem que fazer. Tem que fazer o quê? Coisas que eles querem que você faça. É onde que eles manipulam e prendem as pessoas. Você só tem esse tempo para fazer isso. Então você dissolve essa coisa de tempo. Porque você vê que você transcende o tempo. Você transcende a matéria. Você é algo que vai além de tudo isso. E é onde que você permite essa ancoragem. Para você fazer o que você veio fazer aqui na Terra. Não que o meio da Matrix quer que você faça. Né? Então aí vai ter outro detalhe de percepção disso. Né? Então quanto maior a nossa percepção, né, vamos supor que você voltasse agora até a percepção de uma criança. Né? Aí você ia ver que você não tem nada, o tempo é muito limitado e tal. Né? Aí você vai para um adulto. Né? Digamos que você possa colocar todo esse conceito, essa concepção na mente de uma criança. Então ela vai, digamos, praticamente se iluminar. Né? Que ela vai ter um conceito de tempo totalmente diferente do que ela tem. Né? Que o tempo para ela é apenas o curto tempo de vida que ela viveu. Ela vai ver que não, é algo muito maior, é algo que vai, né, que transcende tudo. A própria, né, o próprio físico dela, que só tem ali aquele tempinho de vida, né, que é algo muito maior. E então, nós temos isso. Né, nós somos como uma criança aqui, como uma criança ali de meses ou de dias. É a nossa situação aqui. Né, o tempo aqui é muito curto, como falam. O tempo da Terra é muito curto. Às vezes acha que é longo, acha que um ano demora e tal. E então as pessoas, quando elas rompem esse véu da matéria, né, então você tem aquelas experiências de quase morte. Né? Então as pessoas falam, eu vi a vida passar diante dos meus olhos. Né? Então vou explorar um pouquinho esse efeito, né, o que causa isso. Creio eu, então aqui vem o que eu penso a respeito, né, que eu vou estar chegando às conclusões. Quando a pessoa ela, digamos, está com o pé quase do outro lado, né, que tem aquela experiência de quase morte, ou já está fazendo a passagem,
você rompe, né, essa barreira física e você é como se você acordasse. Né? Então é como se isso fosse uma noite de sono. Você vê que uma noite de sono, ela não é 100 anos. Né? Mas para quem está vivendo essa experiência, parece que é. Porque quando você desperta, aí você desperta no quê? Você desperta na sua alma. Você desperta nesse ser cósmico que você é. Então, para eles, ele que viveu, digamos, milhares, milhões de anos, milhares de vidas, o que é isso? É uma noite de sono. E uma noite de sono, um dia, eu me lembro perfeitamente o que aconteceu no minuto anterior, no dia anterior. Né? Então, é onde que você ativa a sua memória, você ativa a sua consciência, né, na hora que você sai, que você se liberta, né, que a pessoa desencarna. Então, quando isso é ativado, ela vai ter a percepção da primeira coisa que ela está em contato, que é o quê? O próprio corpo físico, a própria vida na Terra. Então ela se lembra de tudo. Né, em um piscar de olho, lembra de tudo, assim como você lembra do segundo anterior. Então é um sinal, né, de que você está acordando. Né, não está morrendo, está acordando, está despertando. Aquilo que morre tá, é apenas uma, né, falência do corpo físico, né, seja por que meio for. Então as pessoas que têm experiência de causa e morte, elas relatam isso, porque elas têm aquele app na consciência, né, aquele momento, digamos, de que a consciência se expande, né, porque se expande para o que ela é, e o que ela é, o que ela já viveu, a bagagem que ela tem, vai muito além, se sobrepõe, né, muitas e muitas vezes tudo que ela já viveu aqui na Terra, que faz com que tudo que ela tenha já vivido aqui na Terra seja apenas um segundo, como se fosse um segundo, se fosse quantitar, colocar isso em forma de tempo, né, de uma forma quantitativa e tal, como se fosse um segundo. Então ela vai se lembrar perfeitamente. Ela vai falar, eu vi a vida passando diante dos meus olhos. Né? Então só para a gente ter uma ideia do nosso potencial, a gente tem todo esse potencial para lembrar uma vida toda de forma perfeita. Né? Então imagine o que a gente pode estar fazendo além disso. Né? Se a gente pode em um segundo ter uma vida toda, digamos, nas mãos, imagina que a sua capacidade mesmo real de não ficar preso ainda no ego, porque ainda isso é um sinal do ego, porque o ego fica revendo a própria vida. E aí você vai ter milhares de pessoas, milhares de conceitos e teorias. Não, tem que rever a própria vida para ver o que fez aqui. Não, ao meu ver, não existe essa necessidade. Isso apenas acontece de forma espontânea, porque no momento que você sai, que você acorda, né, e você se lembra de quem você é e tudo, porque quando você está sonhando, você às vezes não se lembra de quem você é, você não se lembra de que você está sonhando, né, nem de que aquilo é um sonho, para você aquilo é real. Mas quando você acorda, você percebe que era só um sonho. Então, o desencarne é a mesma coisa. Você percebe que isso é só um sonho e que foi só uma noite, você já teve milhares, milhões de noites, então é como se tornasse algo insignificante. Né? E às vezes alguma pessoa pode até ter um pensamento depressivo, nossa, então isso aqui não é nada, né? Isso aqui é tudo, porque é onde você está no exato momento. Isso é o agora. Né? E você está despertando. É isso que é o mais importante. Você está se dando, tomando consciência disso. É o mais importante. Então o que eu queria passar neste vídeo sobre essa percepção de tempo, que a gente tem essa percepção de ver a realidade, é essa. Né? Se despis daqueles conceitos que a gente tinha, tal de que as coisas é assim, assado, ir sempre além. Ir além do que você sente, ir além do que eu estou ouvindo, que você ouve aqui, né, do que eu passo, que eu transmito, porque eu acho que vai ser assim daqui para frente. Né? Sempre vamos, o que a gente está vislumbrando agora, seja de conhecimento, seja do que for, é o que a gente já está prevendo. A gente toma contato com aquilo, a gente tenta decifrar aquilo, só que logo a gente ultrapassa aquilo e já vai além daquilo. Então vem novos conceitos, vem uma nova forma de ver a coisa, cada vez mais real, porque isso tem a ver com o momento de transição do planeta Terra. Né? Então assim, sobre essa percepção de realidade, né, mais relacionado com o tempo, mas nessa relação com o tempo ele abrange praticamente tudo, né, porque a nossa vida é tal. Então seria isso que eu tenho para dizer. Né? Então essa percepção de que o tempo está passando mais rápido é porque você está ancorando. E nesse ancoramento você ancora o que você é de verdade, que 1 ano aqui na Terra, 100 anos, que bilhões de anos aqui na Terra é ilusório, pelo ser eterno que você é. Quanto mais você ancorar, quanto mais bagagem você conseguir trazer, mesmo que o seu intelectual não suporte, mas vai vir uma percepção, você vai se perceber além do tempo. Então você vai mais se preocupar
se está vivendo em 2016 e 1500, não. Isso é como se fosse ontem. Então, muitos aliens, é interessante, né, que ó, quando você tem, às vezes, contatos vêm falar, ou em canalizações, eles falam, ó, isso aí, dos Anunnakis, para nós foi ontem. Né, então, é como se eles vêm aqui com a nave, faz aqui, vai embora, aí volta daqui 100, 200, 300 mil, não sei quantos mil anos, volta, e ó, foi ontem que a gente estivemos aqui. Né, então, assim, você tem uma percepção totalmente diferente do tempo, do que quem está apenas vivendo, que apenas viveu alguns dias. Então, nessa matéria, nós vivemos alguns dias. Multidimensionalmente, você é como eles, ou além deles. Então, a sua percepção vai muito mais além. Então, a gente estamos nesse processo de despertar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, temas ou sugestões, né, querendo passar aí, pode me mandar por e-mail, que eu estarei respondendo assim que ele está, na medida do possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.